Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos começar a estudar um novo conteúdo de redação, tá? Só que hoje vai ser só a introdução, porque nós vamos começar a estudar mais especificamente cada etapa desse gênero textual, tá? Mais à frente. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a dissertação argumentativa, que é uma questão muito presente na vida de vocês, na vida de todos os alunos que estão no último ano do ensino médio e que vão realizar o Enem. Né? A gente sabe que hoje em dia o texto dissertativo argumentativo ele é um texto que é avaliado em todos os processos seletivos, né? E que tem uma estrutura bem própria que a gente vai trabalhar com essa estrutura hoje de modo geral. E nas próximas aulas a gente vai se dedicar a cada uma em particular. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o texto dissertativo argumentativo. Então, o texto dissertativo argumentativo é um dos tipos de gêneros textuais. O que é importante? Quando a gente está falando do texto dissertativo argumentativo, é importante a gente pensar que há ali, né, há nesse gênero uma fusão de dois outros. Na verdade, uma fusão da dissertação e uma fusão da argumentação. Então, o que é dissertar? Dissertar é falar sobre. Eu posso dissertar sobre diversas coisas. Eu posso dissertar sobre língua portuguesa, eu posso dissertar sobre política, eu posso dissertar sobre notícias atuais, mas dissertar é falar sobre, é você apresentar todos os aspectos que aquilo ali tem. Já dissertar argumentativamente é apresentar já um posicionamento. Então, argumentar, bato sempre nessa tecla com vocês. Argumentar é falar sobre, mas falar sobre a partir de um ponto de vista, a partir de uma opinião já formada. E claro, como todo texto dissertativo argumentativo e como qualquer exposição de opinião, a gente quer, de uma certa forma, convencer o outro, né? Nesse sentido de a gente conseguir fazer com que ele aceite esse nosso posicionamento, que ele compre esses nossos argumentos, né? Então aqui a gente tem esse tipo de texto aqui no quadrinho 2, consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações, à medida que é dissertativo. Então assim, eu vou explicando e falando sobre. Isso é ser dissertativo. Só que, bem como seu objetivo central reside na formação de opinião do leitor, então eu quero que esse meu leitor forme uma opinião, né? Mas eu quero que ele forme uma opinião baseada na minha opinião, né? Então caracteriza-se por tentar convencer o leitor ou persuadir o interlocutor da mensagem. Então esse texto ele é dissertativo no plano em que ele expõe coisas e ele é argumentativo no plano em que ele quer convencer alguém de alguma coisa. Tudo bem? E aí aqui embaixo eu coloquei, né, que no Exame Nacional do Ensino Médio, esse é o tipo de texto solicitado aos alunos, em que as temáticas podem ser plurais, né? Mas, de modo geral, a gente trabalha muito com a questão da ordem social, científica, cultural, política, né? Então, de modo geral, os temas, eles se ambientam nessas temáticas aqui. Então, vamos seguir. Então, como é que a gente planeja um texto dissertativo argumentativo, né? Então, assim, antes da gente começar a escrever sobre alguma temática, né, é importante que a gente faça uma pesquisa. Ah, professora, no dia do Enem eu não vou ter como fazer essa pesquisa. Sim, no dia do Enem você não vai ter acesso a nenhum material de pesquisa. Por isso que é muito importante para vocês nessa etapa lerem sobre tudo, estarem atentos às notícias, se ambientarem do que está acontecendo, assistirem a jornais televisivos ou lerem, né, jornais online, porque é muito importante vocês estarem ambientados das mais diversas esferas. E, claro, o papel da escola nesse aspecto também é trazer cada vez mais discussões, práticas de redações e produções em que a gente fale sobre diversos planos também. Só que é importante a gente pensar que, enquanto vocês estão conseguindo fazer essas produções em casa, é vocês conseguirem trabalhar com essa estratégia. Então, por exemplo, vocês vão criar um plano. O que é esse plano?
vocês vão ter um tema para vocês pesquisarem, né? Então, vocês vão pesquisar aspectos gerais do tema. Vocês vão pensar, o que eu penso sobre esse tema? O que eu acho sobre esse tema? Porque aí você já está introduzindo o seu ponto de vista. Quais argumentos eu posso usar para corroborar, no sentido de confirmar o meu posicionamento? Então, a planificação de um texto dissertativo argumentativo consiste nas etapas de procura sobre o assunto, e aí você vai encontrar aspectos gerais. Você vai, desses aspectos gerais, selecionar o que você considera o seu posicionamento. Do seu posicionamento, você voltará à sua pesquisa para ver que argumentos você pode se utilizar para corroborar e estruturar essa sua argumentação, né? E como que você propõe que aquilo ali possa ser modificado, né? Modificado no sentido assim, divulgado, modificado, porque depende muito da temática, né? Então vamos lá. A produção textual requer planejamento. Assim, antes de começar a escrever, convém elaborar um plano daquilo que será abordado e de que forma, né? Então, como que você vai abordar aquele plano? Como é que você vai abordar aquele tema? Quais as estratégias de argumentação que você vai usar? Essa planificação servirá de ponte para o sucesso do texto, embora o mais importante para se alcançar esse resultado seja observar atentamente os fatores de coesão e coerência. Aqui eu já estou falando mais de uma questão textual, tá? A questão da coesão, de você evitar a repetição de palavras, usar conectivos, usar corretamente as vírgulas, não criar períodos muito longos, e a coerência seria esse sentido do texto, né? E para melhor exemplificar as etapas necessárias, quais são as etapas? Então, a gente tem aqui problema. Então, no momento em que você pega uma temática, você procura um problema, né? E esse problema, na verdade, quais que são os fatos que esse tema quer falar? Qual que é a ideia central desse tema, né? Então, você tem um problema. Depois, você vai pensar na sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre aquele tema, né? Então, você precisa criar ali um posicionamento sobre esse problema. Quais são a terceira etapa? Quais são os argumentos em que você vai utilizar, claro, de maneira organizada, né? Expor eles de forma clara, que você vai selecionar para trabalhar com esse problema, mas apresentando a sua opinião, o seu posicionamento. E a conclusão é a conclusão em que você apresenta aquele fechamento. Aqui eu coloquei busca-se a solução, mas necessariamente você pode não ter uma solução para aquele problema naquele momento, né? Então, é importante aqui você apresentar uma síntese, tá? Mas apresentar uma síntese e uma proposta de intervenção, que é o que o Enem pede. O que é essa proposta de intervenção? Como que eu vou fazer para modificar aquilo ali, né? Que é essa solução do tema que vai estar nesse fechamento. Então, percebam as etapas: problema, opinião, argumentos e conclusão, tá? Então, problema, qual que é o tema central? A sua opinião, o que você pensa sobre aquilo, né? Os argumentos, quais argumentos que você vai selecionar e dispor para que você corrobore o seu posicionamento. E a conclusão, que é esse fechamento da temática abordada, a síntese dos elementos centrais que foram tratados e a proposta de solução, que seria a proposta de intervenção. Como é que você vai modificar aquilo ali? Vamos seguir? Então, aqui, qual que é a estrutura da dissertação argumentativa, né? Então, a estrutura da dissertação argumentativa é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas etapas tem sua estruturação própria, tá? Então, como eu disse no início da aula, a partir das próximas aulas nós vamos estudar mais propriamente cada uma delas, né? Então, a introdução. A introdução é o que você vai ter dentro desse texto, né? Então, aqui, quais que são os temas que serão abordados ou qual vai ser o problema que você vai discutir. Por quê? Eu preciso situar o meu leitor sobre o que aquele texto está falando, né?
A introdução, ela, de modo geral, ela pode ser feita em um parágrafo, tá? Há introduções de 2, mas eu acho que fica bem mais tranquilo a gente sintetizar em um só, tá? Até por isso que a gente coloca ali que essa parte deve se compreender cerca de 25% da dimensão, porque ela é a abertura do seu texto. É na introdução também que você cria aquele contrato com o seu leitor. Uma introdução bem elaborada, ela apresenta não só a temática, mas ela também puxa o leitor para dentro do seu texto. Eu quero fazer com que ele leia o meu texto, mas eu quero fazer com que ele leia o meu texto já sendo iniciado com essa proposta, tá? O desenvolvimento, que são todas as ideias mencionadas na introdução, só que agora você vai desenvolver. Como que você vai desenvolver essa temática? Por meio dos argumentos. Então você vai utilizar argumentos, você vai utilizar fatos, dados, notícias, né, conceitos teóricos que vão fortalecer a argumentação sobre aquilo ali. Percebam que o desenvolvimento compreende 50% do texto. Então, enquanto a introdução está nesse plano da apresentação, ambientação, chamada do leitor, é na argumentação que o seu texto se concretiza. Né? É na argumentação que o seu posicionamento aparece. É nesse momento de argumentação que você tem que dispor de maneira muito clara e objetiva o seu posicionamento, por mais que você não precise dizer, eu acho isso, até porque isso não existe, né? Na dissertação, a gente utiliza sempre a terceira pessoa, tá? Então, a gente vai sempre jogar para a terceira pessoa. Não há a presença da primeira pessoa no texto. Eu já falei isso para vocês em sala também, né? E a conclusão, que deve ser essa síntese, né, das considerações que você expressou e abordou e também aquela proposta de intervenção. Então, a dimensão da conclusão também é de cerca de 25% do texto total. Tranquilo? Então, aqui eu peguei uns esqueminhas que eu achei bem interessante, né, para estruturar bem isso na cabeça de vocês. Então, na introdução eu tenho o tema. Qual que é o tema que esse texto vai tratar? Qual que é o problema que eu vou selecionar? Qual é o problema que esse tema me dá? E a tese, o que eu vou selecionar sobre esse tema para falar? O desenvolvimento, que você vai botar ali os argumentos, né? Muitos textos dividem o desenvolvimento em 3 argumentos, tá? Em 3 parágrafos, mas é interessante que vocês dividam os argumentos de vocês por parágrafos. Então, argumento 1, parágrafo 1, argumento 2, parágrafo 2, argumento 3, parágrafo 3. Fica bem mais fácil de ler, bem mais fácil de escrever e estruturar o texto de vocês, né? E a conclusão, que é a retomada do tema, a proposta de intervenção e a reafirmação da tese. Como assim reafirmação da tese? Aqui é o momento em que você vai reafirmar o seu posicionamento sobre o tema que você falou, né? Aí aqui também eu peguei outra lá. Introdução, no máximo 5 linhas. Não deve exceder o tamanho de parágrafos de desenvolvimento. Você nunca pode ter uma introdução maior que o desenvolvimento, gente. Isso não existe, né? Parágrafos de desenvolvimento. O texto ideal tem entre 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, conforme eu tinha falado, né? Normalmente, cada parágrafo aborda um tópico de argumentação, tá? E cada um pode ter, em média, entre 6 e 7 linhas. E a conclusão, que tem o tamanho ideal de 5 linhas, e é bom que não seja maior que o número de linhas do parágrafo de desenvolvimento. Então, percebam que, novamente, o desenvolvimento é o central, é o peso do texto de vocês. Tranquilo? Aqui eu também peguei outro esquema, ó, o texto dissertativo argumentativo, esse aqui já foi feito, né, manuscrito por alguém. Então, a gente tem a introdução, é a parte que leva o leitor para dentro do seu texto. Então, quais são as funções? Mostrar a atualidade e a relevância do tema, colocando-a dentro de um contexto. Isso é muito importante. Quando a gente fala de uma introdução, é a gente mostrar a relevância daquele tema ali. Por que eu hoje estou escrevendo sobre aquele tema? Professora, mas eu estou escrevendo sobre aquele tema porque a banca selecionou aquele tema. Sim, mas pensem que o texto é de vocês. Pensem que vocês querem chamar a atenção do leitor para o seu texto. Então, é muito mais interessante quando nós lemos textos que apresentam relevância, que apresentam atualidade de discussão, né?
Aí a gente tem ali sugerir uma abordagem, né, uma tese, contra ou a favor sobre o tema proposto. Então, na introdução, você já pode começar a mostrar esse seu posicionamento pró ou contra por meio da sua tese, tá? A gente tem ali o desenvolvimento, que é a parte do texto que desenvolve apenas uma ideia principal que deve ser articulada com o todo, tá? E a gente tem ali a conclusão, que é a parte do texto onde deve ser esclarecida a tese através de uma paráfrase e estabelecendo um diálogo com a introdução. Então, a conclusão ela é essa síntese. Gente, a paráfrase é você parafrasear o que você já falou. É você repetir o que você já falou de forma sistematizada, tá? Que é a retomada do que a gente já estava falando anteriormente, tá? Então, a gente tem ali embaixo a parte do desenvolvimento, né? Perdão, que eu pulei, que é a parte do parágrafo padrão, que é o tópico frasal mais a ampliação. O que é esse tópico frasal? É a ideia central e a ampliação vão ser os argumentos que você vai botar em cada parágrafo. Tranquilo? Então, essa é a bibliografia da aula de vocês. Então, eu vou propor para a próxima aula o quê? Né? Escutem com bastante atenção. Para a próxima aula, vocês irão começar a fazer a planificação do texto de vocês, tá? Vocês ainda não vão produzir texto algum. Nós estamos indo bem devagar, tá? Então, vocês vão utilizar aquelas estratégias de planificação, um problema, a sua opinião sobre aquilo, quais argumentos e qual seria uma proposta de intervenção para aquilo. E vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo sobre, eu acho que é importante a gente pegar agora, né, até para a gente poder se informar cada vez mais, porque uma planificação também parte de uma pesquisa, parte de um estudo. Então eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o coronavírus, mas mais especificamente o coronavírus no Brasil. Então, qual que é o problema? O coronavírus. Esse é o tema que vocês vão abordar. Vocês podem falar sobre a origem dele, vocês podem falar de onde ele veio, mas o foco vai ser no Brasil, tá? Então, pesquisem sobre o coronavírus e pesquisem sobre o coronavírus no Brasil, tá? E comecem a pensar na opinião de vocês, comecem a pensar em quais argumentos. E aí, na próxima aula, vocês vão, né, o trabalho de vocês vai ser essa pesquisa, toda essa coleta de dados, para que na próxima aula a gente comece a estruturar isso pelas etapas da própria dissertação. Tranquilo? Então, fico no aguardo da pesquisa de vocês. Bom estudo e boa pesquisa para vocês. Tchau, alunos. Até a próxima.